Câmara em Foco no ar mais uma vez para você ligado no 40.1 do Sinal Digital e nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de São Vicente, a célula máter da nacionalidade brasileira. Portanto, nada mais justo a gente falar da célula máter da nacionalidade brasileira do que exaltar, né, os 491 anos que São Vicente vem completando nesse ano de 2023, justamente no dia 22 de janeiro, e aí a gente se aproximando desse aniversário, dessa data tão importante, tão especial para todos os vicentinos e, por que não, para todo o Brasil, do que falarmos com alguém que sabe mais do que ninguém da história de São Vicente, dessa história tão rica, que é o historiador Marcos Braga. Marcos, muito obrigado por estar aqui com a gente, senhor, sempre muito solícito com o nosso programa Câmara em Foco, portanto, muito obrigado por estar aqui com a gente, e a gente vai destrinchar, falar um pouquinho sobre a história dessa cidade tão importante e também da sua ligação com a cidade de São Vicente, com o município Calunga. Marcos, muito obrigado. Bom, Vitor, agradeço mais uma vez o convite. Realmente, bom, eu como vicentino, como Calunga, que nasci em São Vicente, eu não nasci nem em hospital, eu nasci na rua Júlio Prestes, número 640, ali na Vila Valença. Então, nasci em casa, né? Coisa de velho. Então, sou realmente um vicentino, né? Fiz escola em São Vicente, Grupão, né? Antigo Grupão, hoje que é a ETEC, depois Martim Afonso, de vez em quando Itá, quando eu estava ruim de matemática, considero aquela coisa que acontece. Só fui fazer faculdade em Santos, que na época não tinha faculdade em São Vicente, né? Fui fazer o Unisantos, na época a Faculdade de Filosofia. E é muito importante para a gente que vive em São Vicente e tem essa relação total com a história da cidade. Quem nasce em São Vicente já nasce, de alguma maneira, envolvido na história da cidade, até porque tudo acaba lembrando um pouco o nome, só você vê, né? Eu estudei no Martim Afonso, né? Que é o nome do fundador da vila. Hoje eu moro no Casarão Martim Afonso, que é um prédio. Eu trabalhei na Casa Martim Afonso. A minha casa fica na Praça 22 de Janeiro, do lado da rua, né, Martim Afonso, ou seja, é uma coisa muito assim. E, como você falou, nós vamos fazer, agora no dia 22, 491 anos, né? 491 anos de fundação oficial. São Vicente já existia antes, né? Pelo menos uns 10 ou talvez até 20 anos antes, como uma povoação de degredados, etc. Essa história já é bastante conhecida. E nós estamos aí há 9 anos dos 500 anos da fundação da Vila de São Vicente, né? E pela importância histórica que São Vicente tem na história regional, na história do Brasil, é muito importante que a gente já se prepare para esses 500 anos, né? Ou seja, já acho que existe todo um processo que deve ser desenvolvido, porque São Vicente, apesar da sua rica história, a cidade ela utiliza muito pouco dessa história em prol, seja no turismo histórico, seja na projeção nacional e na parte até de reivindicação de coisas a nível nacional. Então, acho que é um momento importante, já a partir desses 491 anos, começar a pensar nos 500 anos daqui a, obviamente, 9 anos. Perfeito, e já com essa introdução super contextualizada, até com a próxima pergunta que a gente tem aqui para fazer para você, aproveitando esse link, São Vicente, com seus 491 anos, tem realmente muitas questões particulares, né? Muitas particularidades envolvem num todo a cidade de São Vicente, desde a parte histórica, quanto também da parte de quem mora aqui, quem nasceu aqui, tem que se preserva, né, dentro de si aí, desde por estudar numa escola que tem o nome de alguém muito importante para a fundação da cidade, com tudo, né? E também com essa importância histórica que pode ser melhor explorada, que pode ser também, de certa forma, mais difundida. E com toda certeza, onde estamos aqui, o recinto que a gente se encontra, que é a Câmara Municipal de São Vicente, né, o plenário Martim Afonso de Souza, tem muita importância em relação a isso. Eu gostaria que o senhor, né, diante de todos os seus anos de vida, de toda a sua ligação com a cidade de São Vicente, eu gostaria que você falasse do papel da Câmara Municipal de São Vicente para o desenvolvimento da cidade num todo, diante de todo esse seu tempo de vida, todo esse seu tempo de história com a cidade, né, com a célula máter do Brasil, que é São Vicente. Então, São Vicente tem esse título da primeira Câmara das Três Américas, né? A primeira eleição que teria acontecido no dia 22 de agosto de 1532, né? Ou seja, a Martim Afonso
ele oficializa a primeira vila, né? Criando os 3 poderes, ou seja, a primeira igreja do Brasil foi a igreja de São Vicente, tá? Não é aquela vila, não é aquela que a gente tem hoje, a gente depois até conversa sobre isso. A primeira igreja, a primeira Câmara das Américas, que também não é essa, né? Porque também não é aquela que a gente vê algumas fotos antigas, que ficava na Praça João Pessoa, hoje a Praça da Vila Cênica ali, não era aquela. E o Pelourinho. Então você tinha os 3 poderes criados na época da fundação da vila. Essa data de 22 de agosto ela é dada por um historiador chamado Tito Livio, que conta essa história num livro chamado A História do Brasil, que é um livro da década de 40, 50. Aí ele faz toda aquela de como eram escolhidos os vereadores, ou seja, aquele voto no ouvido, né, o ouvidor, aquela coisa toda. E se cria realmente esse primeiro lugar com poder organizado, que é São Vicente, né? E aí a importância da Câmara, né? Atuando realmente na organização da cidade, etc. Tá? Agora, São Vicente vai ser transformado em vila em 32, em cidade, município, se eu não me engano, em 1898 ou 99, agora na verdade eu não tenho isso muito certo, mas de qualquer maneira a Câmara sempre foi muito atuante no desenvolvimento da cidade, né? E eu acho que esse é um papel que a gente sempre tem que esperar da Câmara, né? A gente está num momento desse que a cidade precisa muito da Câmara, tá? Junto com o Poder Executivo, né? Porque nós estamos assim no momento de tentar resgatar uma série de resgatar uma história. A gente tem muito pouca coisa escrita sobre São Vicente. Tem alguns livros, até nós lançamos há uns 10, 11 anos atrás um livro que era do Carlos Fabra, São Vicente Primeiros Tempos, que era um livro que ele escreveu. Carlos Fabra é aquele que pintou aquele quadro que tem na entrada da Câmara, ali a entrada, né? Ele faleceu, se eu não me engano, em 2004. E o Fabra fez esse livro. Na verdade, ele estava algumas páginas datilografadas, umas páginas escritas, manuscritas, etc. Daí a prefeitura comprou os direitos autorais, a gente reorganizou e lançou. Tem um livro chamado História de Santos, do Francisco Martins dos Santos, que é um historiador muito famoso aqui, mas ele lança esse livro em 1937, para você ter uma ideia, é um livro antigo, usado até hoje, né? Tem um livro também muito utilizado como base, que é um livro muito antigo, de 1798, do Frei Gaspar da Madre de Deus. O nome dessa rua, Frei Gaspar, né? Era um monge beneditino chamado Memórias para a História da Capitania de São Vicente. Então, assim, eu acho que a gente precisa, como munícipe, solicitar isso à Câmara, cobrar isso da Câmara, que a gente desenvolva mais essa parte histórica, né, resgatando os espaços culturais, como a Casa Martim Afonso, que infelizmente está fechada há 2 anos, o mercado, que precisa ser definido o processo do mercado, né, para que a gente consiga realmente que as pessoas se interessem pela história da cidade, que cá entre nós é um grande atrativo turístico econômico para a cidade. Uma cidade com a história que São Vicente tem não pode ficar aquém, sabe, de outras cidades que utilizam essa questão histórica, como a própria cidade de Itanhaém, a própria cidade de Santos, né? Então essa história é riquíssima, né? Então a gente precisa usar mais isso. Eu acho que não é só falar, olha, eu moro na primeira cidade do Brasil, primeira vila, célula máter da nacionalidade, berço da democracia. A gente tem que pegar e realmente utilizar isso como uma história real. Eu acho que essa é a parte que a gente precisa ainda incentivar que as pessoas da cidade adquiram realmente esse controle da história da cidade. Bom, senhor Marcos, e voltando também ao início da nossa conversa, né, onde você fez uma breve apresentação, uma breve também ligação a respeito do seu vínculo com a cidade de São Vicente, a gente gostaria que você fosse mais a fundo agora e falasse, né, do início da sua história com a cidade, o senhor que é natural daqui, o senhor que teve também participação muito importante, acredito que
para basicamente recuperar os arquivos da história da cidade de São Vicente, né, com o seu trabalho também como historiador. Eu gostaria que você falasse um pouco disso também para dimensionar, né, de certa forma, a sua ligação com a cidade e também que você trouxesse esse ponto de como é o seu sentimento para a cidade de São Vicente, para com a cidade de São Vicente. Você ia precisar de umas 3 fitas para contar a história toda, mas vamos embora. Na verdade, quando eu era adolescente, eu morava ali perto da Itararé e eu conheci um garoto que foi meu melhor amigo, quando eu tinha meus 11, 12, 13 anos de idade. O pai dele, ele era um engenheiro civil, mas ele era o maior especialista em história náutica do Brasil. Então ele tinha na casa dele um mapa, ele mapeou a localização de todos os navios afundados na costa brasileira. Todos. Então nos fins de semana, a gente estava lá na casa dele e iam mergulhadores lá, pegavam o endereço a localização de um navio naufragado, etc. O cara ia lá, mergulhava e trazia uma peça do navio, trazia um objeto do navio. E isso fez com que ele, em 1978 ou 77, eu não lembro, fundasse o Museu Histórico Naval de São Vicente, na rua Messiaçu. E eu era um garoto de 17, 18 anos, ele abriu um museu, eu falei, posso trabalhar no museu? E comecei a trabalhar no museu. Eu já gostava de história. Mas essa convivência ele chamava Carlos Alfredo Ablitzel. Esse meu amigo era Carlos Eduardo Ablitzel. E ele tinha assim, então ele realmente me deu essa vontade de gostar de história, né? Eu tinha um avô que ele antes de dormir, ele lia muito. Mas ele lia muito Mickey e Tio Patinhas. E tinha umas histórias do Tio Patinhas, com os Pato Donald, que eles iam em cidades antigas, descobriam cidades incas, maias, e aquilo mexeu comigo, esse. O outro também, não sei se vocês são muito novos, mas aquele desenho Johnny Quest, você já ouviu falar ou não? Já ouvi falar. Então daí tinha umas múmias que eles... Então a minha infância foi vendo essas coisas antigas e eu, quando comecei a fazer, estava na escola, os livros de história para mim, eram livros de história, ou seja, eu lia aquilo como se fosse um livro de história. E aí quando eu entrei na faculdade, tinha uma professora chamada Vilma Terezinha, viva até hoje, e ela fazia circuitos pela história, pelo centro de Santos, isso também me contagiou, né? E aí a partir desse momento eu realmente falei, olha, eu quero trabalhar com arqueologia, eu quero trabalhar com recuperação do patrimônio histórico, e fui fazendo isso, montando grupos de estudo, etc., na faculdade de Santos. Depois acabei fazendo um trabalho muito interessante no centro de Santos para a recuperação do Teatro Guarani. Aquele Teatro Guarani lá na Praça dos Andradas, ele pegou fogo em 82, 81, não vou lembrar bem agora, e eles iam demolir. E eu tinha um grupo de estudos com estudantes de arquitetura, de história. A gente fez um trabalho muito interessante, ele acabou sendo preservado e depois restaurado. Então, e aí, é claro, eu sempre queria fazer alguma coisa em São Vicente, mas não dava certo. Não dava certo, fui trabalhar em Santos 8 anos. Quando houve uma oportunidade, botei meu currículo debaixo do braço, não conhecia praticamente, apesar de ser daqui, não conhecia ninguém da administração, cheguei aqui, tinha um secretário de Turismo e Cultura, falei, olha, preciso de um cara igual você, não sei o que. Daí não deu muito certo. Mas não deu muito certo. Daí o que aconteceu? Daí eu acabei passando num concurso de professor temporário em São Vicente, e em vez de ir para a sala de aula, eu fiz uma proposta de ficar na Casa Martim Afonso, trabalhando com os arquivos e atendendo público, e eu montando um espaço cultural na cidade. E essa foi uma proposta que era para durar 2 anos, fiquei 15, até final de 2020. E aí, na Casa Martim Afonso, a gente conseguiu fazer mais de 50 exposições, retomamos o sítio arqueológico, lançamentos de livros, eventos musicais, ou seja, a Casa Martim Afonso foi um equipamento que teve uma importância muito grande. E é fácil, a administração pode recuperar. E acho que é isso que a cidade precisa, né? Hoje em dia, o único equipamento cultural da cidade que realmente está funcionando, né, como espaço cultural, é a Casa do Barão, Museu Histórico Geográfico de São Vicente. Mas não é da prefeitura, é um equipamento... Não, ele é como se fosse particular. Ele pertence a uma fundação. Não é uma fundação, mas ele é um instituto, tem
os confrades, as confreiras e não sei o que, etc. Tal. E hoje o diretor é o Paulo Eduardo Costa, ele faz um trabalho muito interessante. E eu acho que isso a cidade precisa, e é um grande espaço cultural. Eu acho que é isso que a cidade precisa. Recuperar a casa do Martim Afonso, né? A casa Martim Afonso, nem do Martim Afonso, que é uma casa extremamente interessante, e valorizar outros equipamentos culturais, né? Eu sei que a Câmara, não sei se ainda tinha um espaço de exposições, acho que tem que valorizar esses espaços e abrir realmente essa pesquisa. A Câmara Municipal, Vitor, é hoje o melhor arquivo e o mais antigo e o mais bem organizado sobre a história da cidade. Tem mais de 100 anos, né? Apesar da Câmara ter quase 491 anos também, né? Mas aqui tem praticamente mais de 100, 120, 130 anos organizados. E isso é muito importante. É um dos poucos acervos que você tem para ter mais informações sobre a história de São Vicente. Fica registrado aí o nosso abraço ao pessoal do arquivo aqui da Câmara Municipal, que faz um trabalho super competente, também é super solícito aqui pra gente da TV Câmara Municipal de São Vicente. E, Marcos, também foi apontado aí pelo senhor essa parte praticamente geracional da cidade de São Vicente, né? Ali atravessando décadas, pelo seu último relato também tivemos aí quase que uma viagem ao tempo, a um tempo, um passado até que recente da cidade de São Vicente. E eu gostaria que você resgatasse ainda mais para a gente, trouxesse esse panorama para quem está acompanhando aqui na tela do Câmara em Foco, as principais diferenças que você se recorda a respeito de desenvolvimento, a respeito também de, até porque não, infraestrutura da cidade de São Vicente, de quando o Marcos Braga era um jovem Marcos Braga para o atual Marcos Braga, que tem essa história consagradíssima aqui, trabalhando em prol da história da cidade de São Vicente. Vamos lá, de jovem Marcos Braga a velho Marcos Braga, vamos assim. Não, realmente a cidade mudou muito, cara, mudou muito, porque a gente fica pensando nas coisas, né? Na Copa de 70, né? 1970, o Tri, né? Havia uma música que falava assim, 90 milhões em ação. O Brasil tinha 90 milhões. Hoje nós temos 250, 230 milhões de habitantes, né? São Vicente, na década de 70, tinha 70 mil habitantes. Hoje nós estamos com 350 mil, não é isso? Quase 360. Não lembro muito. 330. Teve uma baixa. Então a cidade ela tinha... Era uma outra realidade, né? Havia um desenvolvimento, não tem como não falar isso, muito forte de Santos. E São Vicente ficava um pouco aquém dessa questão de desenvolvimento, né? Era um outro momento. Santos também tinha suas restrições, mas era uma coisa de que, pra você ter uma ideia, eu estudava no Martim Afonso, eu não vou lembrar o nome da rua, aquela rua do lado da prefeitura, que vem ali da Presidente Wilson, passa do lado da prefeitura, passa do lado do shopping e do lado do Sonda. Esqueci o nome da rua. Naquela, aquela rua, eu tocava na banda do Colégio Martim Afonso, a gente ficava ali ensaiando, porque não passava carro. Praticamente esse centrinho aqui, não passava carro. O ônibus vinha pela Padre Anchieta, que é aquela rua que vem lá da Praça Vitor Janeiro, e vinha Presidente Wilson, então esse centro era praticamente parado, né? A Câmara não era aqui. Então eu lembro uma outra história que, já que você pediu para contar a história particular, vamos lá. Eu, quando era pequeno, eu pegava um bonde com a minha mãe, na rua, ali na Presidente Wilson, e a gente descia em frente ao Bombeiro, ali na Capitão Mauro Aguiar. E a gente ia andando a pé, pelaquela rua que hoje leva lá até o centro de convenções, tá? E ali, porque ali no final, a terra, ali no final tinha um rio, chamado Rio da Vó. Se você quando passar pelo viaduto, olha para baixo, você vai ver um córrego grande. Ali era o Rio da Vó. E do outro lado do Rio da Vó, a minha avó, não era por causa dela, mas do outro lado, a minha avó tinha uma chácara. Sabe aquelas casas antigas de madeira com alpendre em volta toda? Então, toda aquela área era uma área inabitada. Uma chácara aqui, uma chácara lá, uma chácara lá embaixo.
principalmente na década de 70, com o desenvolvimento do polo industrial de Cubatão, de 50, 60, etc., várias outras grandes frentes de trabalho que tiveram aqui na região, houve uma invasão dessas áreas. Muitas áreas foram aterradas, porque eram mangue, e aí se criou espaços como o México 70, né? É bairro, né? O México 70. Sim, o Gramari. Então, o México 70, por isso ele recebe o nome de México 70. Toda a náutica também foi aterrada, toda a parte da cidade náutica. Então, era uma coisa assim de... Era uma diferença muito grande, porque era uma cidade realmente bem menor, né? Então, você tinha uma outra vida, aquela coisa de moleque, de andar de bicicleta, de jogar bola na rua. Eu nunca joguei bola bem, porque eu, de qualquer maneira, tentava. Mas essa, mais ou menos. E outra coisa, só para fazer um gancho, esse orgulho de você estudar numa escola chamada Martim Afonso, né? Então, o nome Martim Afonso sempre foi muito presente na vida de nós da cidade, né? Acho que uma das grandes surpresas para mim, porque hoje em dia é tudo muito fácil, mas na minha época, eu só descobri que São Vicente existia antes de Martim Afonso como povoação, quando entrei na faculdade. A história do bacharel de Cananéia, dos degredados, do Porto dos Escravos, né? O Porto das Naus, que é tão importante, e é realmente o Porto das Naus, e a gente tem que recuperar e valorizar ele depois da Ponte Pênsil, né? A própria história recente da Ponte Pênsil, no projeto maior do Saturnino de Brito. Então tem muita história, e São Vicente precisa usar isso a seu favor. Ela usa muito pouco. Com certeza, em São Vicente, né, não são poucos anos, né, 491 anos, realmente acumulando histórias brilhantes, histórias que acabam até se infiltrando diante da grande história, que é a história da cidade, que é considerada a célula máter da nacionalidade brasileira. E diante desses relatos que foram passados aqui pelo senhor, Marcos, a respeito de percepções que você teve desde da sua época de jovem até o presente momento, eu gostaria que você trouxesse também algumas evidências que você percebe a respeito do crescimento que a cidade teve, né, de acordo com passava aqui nessa rua antes e hoje em dia ela está completamente diferente, ela é cercada de prédios. Você trouxesse relatos parecidos com esse aqui, para que também fique mais imerso para quem está nos acompanhando aqui no Câmara em Foco. Eu acho que teve uma grande transformação no início do ano 2000, final da década de 90, porque foi quando, por uma necessidade, porque, assim, antigamente, lá pela década de 1980, eu vou ter que voltar um pouco mais, onde é hoje o VLT, era uma linha de trem, né? E na época do governo Fleury, o governador Fleury de São Paulo, ele criou uma linha de trens que paravam em alguns lugares, que antigamente o trem parava aqui no centro e depois parava só em Santos. E ele fez algumas paradas. E com essas paradas, muita gente acabou mudando para a área continental, porque se sentiu atendido por esse projeto do trem. Só que esse projeto durou só uns 4 anos, mais ou menos. E aí muita gente ficou isolada na área. Os ônibus não atendiam aquela população, porque realmente eles achavam que não era economicamente viável. Aí surge o quê? As vans clandestinas. Essas vans clandestinas ficaram por muito tempo. Daí, na época de um prefeito, ele voltou a conversar com o pessoal do sistema de ônibus. Eles falaram que não era interessante, e as vans clandestinas foram oficializadas, viraram legais. Só que essas vans não podiam ir para Santos, porque, na verdade, tudo que você fazia na minha época, você fazia para Santos, era em Santos. Você queria comprar uma roupa boa, era em Santos. Um móvel bom, era em Santos. Você queria ir para um cinema, era em Santos. Você queria, sei lá, passear, curtir, Santos. Então, é tudo Santos. Então, essas vans, elas não podiam ir para Santos, porque eram vans municipais. O que aconteceu? Ele oficializou as vans. Só que o grande público dessas vans era o público que vinha da área continental. Então, as pessoas vinham e elas tinham que ser desovadas na área do centro de São Vicente para pegar outro ônibus para Santos. O que aconteceu? O mercado comercial começou a entender que o público estava aqui. E aí, o que eles começaram a investir no comércio no centro de São Vicente. Aí o centro de São Vicente fez assim, ó, expandiu, igual o comércio de Vicente Carvalho, que é o comércio popular. E aí, eu trabalhei na época minha de garoto, de adolescente,
no comércio do centro de Santos. Era de segunda a sexta, das 8 ou 9 até as 5 da tarde, sábado das 9 a 1 da tarde, você ter. Depois. Isso, o que aconteceu? O centro de Santos praticamente morreu comercialmente. O centro de São Vicente explodiu comercialmente. O pessoal, se botar um shopping morre o comércio. Tem shopping, não morre o comércio. Tem seus problemas o comércio, claro, mas é um comércio popular extremamente forte. E isso é uma coisa que aconteceu de tempos para cá. Os maiores do Estado. Né? Sim, os maiores do Estado. Antigamente a gente falava assim, não, o comércio de São Vicente, né, acho que isso é preconceituoso falar, mas eu vou falar porque é do jeito como na época. Só tinha lojinha de turco, que era aquelas lojinhas pequenininhas, que tudo meio feinha, né? Então, daí essas lojas foram vendidas, né? E foram ampliadas, você vê, veio para cá loja americana, Besni, bom, não vou ficar falando... Grandes do varejo, geral, o shopping, etc. Então, houve uma grande transformação. Essa é uma das grandes transformações de São Vicente. Um grande polo comercial, né? Popular, né? E você vê, às vezes tem uma coisa em Santos que não fecha mais cedo, vem todo mundo de Santos comprar em São Vicente. Com certeza. Então, isso é uma coisa que tem que desenvolver. E, para isso também, eu acho que a gente tem que valorizar os espaços culturais. Porque depois o cara comprar alguma coisa, ele pode ir no museu, ele pode ir numa pinacoteca, ele pode ir numa galeria de arte, sabe? Ele pode ir num bom café. São Vicente não tem biblioteca. São Vicente não tem uma livraria de grande porte. Então, isso é coisa que a gente precisa incentivar. E a cidade precisa incentivar isso. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal pensa nisso. Com toda certeza, o aporte à cultura é algo que é imprescindível, acho que até num setor meio que primário da sociedade, né? Porque o aporte à cultura, consequentemente, traz o aporte à educação, que traz o aporte também ao comércio, ao turismo, a diferentes frentes também, na qual São Vicente briga diariamente, né? Vem aí realmente tendo esse trabalho para ser melhor atendido e também otimizar todo esse fator, pelo que a gente acompanha no cotidiano aqui da Câmara. E Marcos, trazendo também essa parte de representatividade, né, de São Vicente sendo considerada aí uma das pioneiras, né, a primeira, como tem essa alcunha, tem esse vulgo que é dado para a cidade, né, a primeira cidade do Brasil, a Célula Máter, e a gente gostaria que você pontuasse, num olhar já de historiador, de quem realmente é aprofundado no assunto, qual a representatividade, qual a importância de São Vicente para o país, né, do seu ponto de vista como historiador, para que ainda fique ainda mais explicado, que fique ainda mais bem descrito aqui na tela do Câmara em Foco, toda essa importância, essa representatividade da cidade de São Vicente. Vamos tentar. Eu acho que o ponto principal que tudo explica é ser a primeira vila organizada, primeira vila oficial. Tá? Só que aí tem uma coisa que a gente tem que também colocar, que é o seguinte. Muita gente acha que o Martim Afonso veio de Portugal, saiu de lá numa data e veio direto para São Vicente, fundou a vila. E, não, na verdade, essa não é a história real. Né? Na verdade, São Vicente já existia como povoação e como nome São Vicente há no mínimo 20 anos antes, na verdade o nome São Vicente ele é dado por Américo Vespúcio numa expedição de 1502, que ele veio demarcando o litoral do Brasil. Tá? Então ele vinha, como eram pessoas ligadas à religião católica, ele vinha dando o nome. Baía de Todos os Santos, Rio São Francisco, né? São do Rio de Janeiro, né? Não sei o que, São Sebastião. Quando ele passa na ponta ali da praia, onde você sai hoje a balsa ali, né? Claro que não tinha balsa, mas ali ele achava que ali era a saída de um rio no mar, e como era dia 22 de janeiro, dia de São Vicente Mártir, padroeiro de Lisboa, ele deu o nome de Rio de São Vicente. Tá? Ele achou que era um rio. E aí ele continuou. E foi até onde? Ele foi até Cananéia. Que era... Por que ele para em Cananéia? Porque era o limite do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Tá? 1494. Tá? Ali ele deixa um grupo de degredados. Essa história também tem controvérsias, mas
é o que mais a gente aceita. E entre esses degredados, tinha um tal de um bacharel, que diz que era um cara muito inteligente, que era muito falante, uns falam que ele era... Uns dizem que ele era judeu, por isso Cananéia deveria se chamar terra de cananeus, por isso Cananéia, ou já falam que Cananéia é o nome de uma Índia, mas isso também não vem ao caso. Bom, de qualquer maneira, ele monta ali um grupo de apoio, ele monta ali um grupo de degredados. Os índios, naquele momento, não foram índios belicosos, não foram índios agressivos, muito pelo contrário, a curiosidade mútua fez com que eles se chegassem e eles acabaram fazendo relações afetivas com as filhas dos índios, foram criando famílias, e esse cara criou ali um ponto de apoio a navegadores de todos, porque assim, o Brasil de 1500 a 1530 ficou abandonado pelos portugueses. Foram os anos esquecidos, mas iam muitos barcos clandestinos passando por aqui tentando achar alguma coisa. E esses caras lá começaram a dar apoio de quê? Água, comida, bergantins, pequenas embarcações, tá? Línguas da terra, que eram tradutores de língua indígena, esses caras eram um ponto de apoio. Tá? Por que vinham muito barcos? Porque tinham, na verdade, o grande motivo do Martim Afonso vir para cá em 1530, na verdade, foram 3. Primeiro, começou a chegar em Portugal uma série de barcos lotados de pau-brasil, lotados de pele de onça, lotados de especiarias que estavam saindo do Brasil clandestinamente. Então, Portugal resolveu mandar uma expedição para isso. Segundo, ele teria que buscar lugares para a futura colonização, porque a expedição do Martim Afonso não é uma expedição colonizadora, não vieram mulheres. A Ana Pimentel não veio com o Martim Afonso para cá, ela nunca veio para cá. Então vieram 400 homens. E o terceiro, buscar uma entrada por um caminho chamado Caminho do Peabiru, que era uma história de um caminho que ligaria o litoral brasileiro ao Peru, que algumas pessoas tinham seguido e tinham achado ouro e prata, chama a grande montanha de ouro do Rei Branco. Tá? Então, essa história, então Martim Afonso foi mandado para cá para esse motivo, para tentar resolver essas 3 questões. Ele sai lá em dezembro de 1530, chega em janeiro de 31 no litoral do Brasil, vai para o Espírito Santo, tá, consegue atacar 2 navios franceses, ele captura os 2 navios franceses, depois ele passa reto, não passa em São Vicente, vai até Cananéia, onde ele para lá, e de Cananéia ele manda 80 homens, porque foi falado por um pessoal, entre eles o bacharel, que eles teriam um caminho para chegar a esse ouro e prata. O que acontece? Esses 80 homens vão e nunca mais vão voltar, dizem que foram atacados, que era uma tocaia. O Martim Afonso fica 15 dias em Cananéia, chovendo a cabeça dele, igual a gente está aqui até semana passada. Daí ele fica nervoso, pega o barco dele, vai para o Rio da Prata, porque eram 3 entradas, Rio da Prata, Cananéia e São Vicente. Vai para o Rio da Prata. Quando ele chega na região do Rio da Prata, ele naufraga, ele sabia nadar, segurado num pedaço de madeira, se salva, é resgatado por outro navio, e aí ele fala, bom, eu vou esperar meus 80 homens num lugar já organizado. Onde era o lugar organizado? Era São Vicente. Aí ele vem para cá, e porque aqui tinha o João Ramalho, tinha aquele pessoal todo, já era organizado. Então ele aproveita essa organização ainda clandestina e precária e funda a primeira vila do Brasil, oficialmente. E fica aqui esperando os homens. E depois ele vai descobrir que esses homens foram mortos, etc. Ele tenta seguir a trilha com o apoio do João Ramalho e o chefe índio, esqueci o nome. Já Deus. E ele sobe a serra, tá? Não acha nada e volta para Portugal em 1533. Né? Então houve todo esse pioneirismo, e aí ele deixa muita gente dele aqui, desses 80 anos. Entre eles, um rapaz bem mais novo, lugar-tenente dele, um cara que realmente era de confiança, mas bem mais novo. Ele deixa esse rapaz aqui, e esse rapaz, chamado Brás Cubas, vai fundar a cidade da Vila de Santos 13 anos depois de São Vicente. E lá tinha um porto muito melhor do que o Porto das Naus, que era um porto clandestino, um porto que só entrava ali no Porto das Naus quem
o bacharel e o povo dele queria, tá? E, obviamente, que o Porto de Santos explode para o mundo, se torna o maior porto, como hoje, da América Latina, mas já em 1553, Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, veio aqui e falou, ó, Santos tem um porto onde todos os barcos do mundo um dia poderão parar. Então, você vê essa relação de Santos e São Vicente, que sempre foi muito próxima e muito conflitosa. Perfeito. E assim a gente vê que são histórias coligadas, né? Até de cidades da mesma região. E essa história também, ela traz aí, de certa forma, toda a representatividade e todo o tamanho que São Vicente tem para o país. E agora, Marcos, para dar números finais aqui à nossa conversa, para a gente chegar no final aí do nosso Câmara em Foco, com a sua presença ilustríssima aqui, eu gostaria que você olhasse para as lentes aqui do Câmara em Foco, exatamente, as lentes da verdade, como foi dito por ele, e desse aí essa declaração e com uma carta aberta praticamente à cidade de São Vicente. Então, portanto, o microfone é seu. Abra o seu coração para a cidade de São Vicente, você como bom vicentino que é. Bom, eu sempre que chego no aniversário da cidade, eu fico feliz por um lado, porque eu acho que a cidade merece realmente ser lembrada, e é uma data que ela é lembrada na imprensa, etc. Mas também é um momento sempre um pouco de tristeza de ver que ela não alcançou o patamar que a gente acha que ela deveria estar e merece estar. Tá? Então eu acho assim, que São Vicente precisa, e retorno à mesma frase do início da nossa conversa, nós estamos há 9 anos dos 500 anos do Brasil. 500 anos de São Vicente, né? Tá, há 23 anos atrás, nos 500 anos do Brasil, a cidade soube usar isso em sua vantagem, né? Conseguiu uma série de coisas, publicações. Então, acho que nós precisamos, nós professores, eu sou um professor de História que dou aula no Estado hoje, nós professores, nós pessoas da cidade, senhores vereadores, prefeitos, secretários, etc., precisam começar agora, já. Eu sei que já falaram, olha, vamos começar... Sim, mas vamos começar a pensar os 500 anos. Ah, já estamos pensando. Mas a cidade precisa ver que ela está sendo pensada para os 500 anos pelos seus poderes, legislativo e executivo. E é isso que eu acho que a gente precisa para que a cidade tome realmente a posição de destaque que ela tem e merece ter realmente. Marcos, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de sempre. E assim nós ficamos por aqui com mais um Câmara em Foco especial, dessa vez para o aniversário da cidade de São Vicente, 491 anos. Meus parabéns, São Vicente. E lembrando que você acompanha tudo o que acontece na Câmara Municipal de São Vicente, no 40.1 do Sinal Digital e nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal. Facebook, YouTube, basta procurar por Câmara Municipal de São Vicente que você encontra todos os conteúdos, sessões solenes, sessões ordinárias e tudo que rola dentro da Casa de Leis da Célula Mater, né, por lá. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.